No livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19, nós vemos ali a cura de 10 leprosos. Diz a palavra do Senhor que Jesus ia indo para Jerusalém e passou no meio de Samaria e da Galiléia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor diz que estes 10 leprosos pararam de longe, não se aproximaram de Jesus, porque tinha uma lei que eles não poderiam se aproximar das pessoas, as pessoas que eram acometidas desta doença terrível da época, não poderiam se achegar perto de uma pessoa que não tinha esta doença. Eles teriam que, ao se aproximar de alguém, gritar: eu sou imundo, imundo. Então era terrível a situação. E Jesus poderia se aproximar, poderia ele, como Jesus, como fez muitas vezes, tocar nestes leprosos, e ele com certeza não se contaminaria, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, ele não se contaminaria, e ao contrário, aqueles 10 leprosos seriam curados. Mas a palavra do Senhor, Jesus, ele efetuou diversos milagres em diversas situações para nos deixar um exemplo não, alguns exemplos extraordinários para as nossas vidas. E um deles aqui é que Jesus ordenou para que esses leprosos fossem se apresentar ao sacerdote. E quando um leproso iria se apresentar ao sacerdote, era porque ele estava curado, para que o sacerdote colocasse ele, voltasse ele ao convívio das pessoas. Então estes 10 homens, os 10 homens creram, os 10 homens leprosos acreditaram, os 10 homens leprosos foram, obedeceram a ordem de Jesus e foram se apresentar ao sacerdote. Isto aqui fica que a obediência, ela é muito importante para que nós possamos alcançar a nossa bênção, para que nós possamos alcançar aquilo que nós precisamos para as nossas vidas, para que Deus, para que Jesus possa nos curar, nós também, das nossas lepras, porque nós também não temos aquela lepra que tinham estes 10 homens, mas nós também fomos um dia acometidos de muitas lepras e nós precisamos nos libertar. Nós nos libertamos, nós estamos a cada dia em um sistema de libertação dessas lepras. E às vezes nós nos apresentamos diante de Jesus como estes 10 homens. E estes 10, talvez não com uma lepra, mas talvez com inúmeros problemas, com inúmeras leprinhas que nós precisamos ser curado delas, que nós precisamos nos libertar delas. Talvez uma leprinha do passado, uma mágoa, um ressentimento, talvez alguma coisa que nos prendam, talvez uma ofensa que nós recebemos de alguém e não conseguimos perdoar. Eu não sei qual é a lepra que nós temos, a leprinha que nós temos, que nós precisamos obedecer ao Senhor, que nós precisamos ir nos apresentar ao sacerdote. E quando nós nos apresentarmos, este sacerdote para nós é quem? São as pessoas, são este mundo, são os nossos amigos, são aquelas pessoas que convivem conosco e que quando nós nos apresentarmos a eles, nós já possamos estar limpos, purificados, nós já possamos estar libertos, que as pessoas possam olhar para mim, para você e se admirar de ver a beleza, de ver que estamos totalmente libertos desta doença. E aconteceu isto, que estes leprosos foram, e aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então diz a palavra aqui que esses 10 homens, eles começaram a ir em direção ao sacerdote, para
em obediência a Jesus. E como eles obedeceram, eles acabaram ficando curados. E um, vendo que estava curado, antes mesmo de se apresentar, ele retornou a Jesus. Se prostrou com o seu rosto em terra, adorou a Jesus, agradeceu a Jesus. E Jesus disse para ele: onde estão os outros 9? Não eram 10 os leprosos? Então, aqui também fica uma segunda lição importante, interessante para nós. Que nós corremos até Jesus, nós vamos em direção de Jesus, nós clamamos por Jesus e Jesus nos atende, nos socorre, Ele nos tira daquela situação que nós precisamos e às vezes nós esquecemos de nos lançar no pé de Jesus, de colocarmos o nosso rosto na terra e adorar a Ele. E se tem uma coisa que magoa, se tem uma coisa que entristece as nossas vidas, esta coisa se chama ingratidão. É triste para nós, para mim, para você, e você deve saber também do que eu estou falando, porque todos nós já passamos por um tipo de ingratidão, por alguém que cometeu uma ingratidão para conosco. E triste é duro você ajudar, fazer algo por alguém e essa pessoa ser ingrato. E Jesus sentiu aqui esta ingratidão. Jesus disse: não era um, porém não eram 10, cadê os outros 9 que não vieram para fazer um agradecimento? Então que nós possamos ser gratos ao Senhor, que nós possamos clamar: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda, me sustenta, me guia, me guarda, me consola, me fortalece, me ensina. Mas que nós possamos, ao receber as nossas bênçãos, que nós possamos retornar, nos lançar nos pés deste Deus maravilhoso e agradecer a Ele pelas bênçãos recebidas. E diz que estes homens, eles dos 10, só voltaram um. E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. E nós vemos aqui, para nós concluirmos esta passagem, que dos 10 que estavam ali acometidos desta lepra, dos 10, todos eles foram curados. Todos eles receberam a sua cura. Todos eles foram depois se apresentar ao sacerdote. Mas apenas um voltou. Mas nós precisamos entender que quando nós retornamos para agradecer ao Senhor por algo que Ele nos fez, por alguma coisa que Ele nos deu, por algo que nós clamamos ao Senhor, a nossa recompensa ela é muito grande. E nós vamos ver que 10 foram os que saíram ao encontro de Jesus. 10 foram os que de longe gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós. E dos 10, todos eles receberam a sua bênção. E apenas um retornou para agradecer, para louvar, para adorar ao Senhor. Mas a este um que retornou, disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, o que nós podemos entender aqui é que os 10 receberam a sua cura. E aquele que voltou recebeu a sua cura e mais ainda, recebeu a sua salvação. Jesus estava decretando ali a salvação da sua vida. Aqueles outros 9, não. Eles receberam apenas a cura. É claro que através da cura eles terão chances de também receber a salvação. Outras oportunidades lhes aparecerão. Mas eu queria dizer para você não aguardar a segunda oportunidade. Aceite, pegue esta primeira oportunidade que Jesus tem de salvar a sua vida. Já que Ele te curou, já que Ele te libertou, já que Ele lhe deu a tua bênção e já que você voltou para agradecer, Ele está dizendo para você: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que você possa receber a sua bênção, a sua cura, a sua libertação e juntamente também a sua salvação. Que você possa continuar adorando este Deus extraordinário.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e vamos em frente que atrás vem gente e Jesus sempre na nossa frente. Amém.